Olha, além dos ETFs comprados aqui no Brasil, existem outros instrumentos muito práticos para você poder dolarizar os seus investimentos e ter acesso aí a mercados desenvolvidos que são muito melhores que o do Brasil. Hoje a gente vai entender uma das formas mais práticas que você, investidor, tem acesso diretamente pela B3 aqui do Brasil. Estou falando dos BDRs. BDR do inglês significa Brazilian Depositary Receipt. Então são valores imobiliários emitidos aqui no Brasil que possuem um lastro em cotas ou ações lá do exterior. Só para vocês entenderem, existem diversos tipos de BDRs. Quem me conhece aqui sabe que eu vou sempre focar um pouquinho mais nos ETFs, mas existem aqui uma série de tipos aqui de BDRs, tá? Tem nível 1, nível 2, nível 3, existem os não patrocinados e os de ETF, tá? Isso aqui é uma segmentação em termos da liquidez, da segurança aí dos lastros. Para nós aqui assim, é importante, mas não nos interessa muito nesse momento. Nós vamos focar aqui nos BDRs de ETFs, tá? Por quê? Porque no final das contas, o que a gente consegue ter acesso aqui no Brasil através desses BDRs é a compra de ETFs que tem lá no exterior, que são ETFs muito bons, que você pode comprar, né, pelo exterior, mas que não são práticos muitas vezes de você comprar. Tá? Eu vou dar diversos exemplos até o final do vídeo, que provavelmente você vai ficar surpreso. Bom, a BlackRock fez esse guia prático de BDRs somente de ETFs. BlackRock, que é uma das maiores gestoras de ETFs globais e brasileiras aqui também, em que ela explica de forma muito rápida e direta o que é um BDR de ETF. Então, basicamente, é aquele recibo que eu comentei, né? Então, um investimento aí que possui um lastro de cotas de ETFs que são lá do exterior. Então, são papéis aqui negociados em bolsa, então é parecido com as ações, ou parecido com ETFs convencionais. Eles terminam aqui na bolsa com o código 39, tá? Lembra? Aqui, né? Então, aqui tem diversos códigos, tá? Tem o 34, tem 33, se não me engano, mas aqui os de ETF sempre terminam com 39, tá? Traz algumas vantagens aqui para os investidores, então não precisa fazer aqui remessas de dinheiro aqui para o exterior, então você não precisa fazer câmbio, não precisa ter complicações no imposto de renda, não precisa abrir uma conta numa corretora estrangeira, tirar dinheiro do Brasil. Então é negociado em bolsa, ou seja, é muito líquido. Você consegue aqui investir em carteiras de índices globais, tá? E não é só ações, tá? Vou falar aqui de vários de renda fixa muito legais e setores que a gente não tem na bolsa brasileira, tá? Cara, vou dar vários exemplos muito interessantes. Por exemplo, empresas relacionadas ao urânio e diversas tecnologias que a gente simplesmente não consegue comprar aqui no Brasil por diversas razões. Alguns pontos de atenção, tá? Que eles explicam aqui e alguns que eu falo porque eles não explicaram, tá? Então, você vai ficar exposto aqui à variação cambial na maioria desses ETFs aqui, tá? Esses BDRs de ETFs, que é uma coisa, na minha opinião, que é boa, tá? Você tem que saber lidar, óbvio, mas acho que é uma coisa boa. Alguns aqui são restritos, tranquilo, e existe aqui uma taxação sobre dividendos, tá? Os dividendos no exterior, eles são quase majoritariamente taxados, então tem uma taxaçãozinha aí, geralmente acho que é uns 30%, mas nem todos esses BDRs de ETFs pagam todos os meses, tem que realmente analisar caso a caso. Mas o que está aqui, eu não vejo tanto problema, tá? Acho que tudo que está aqui é do jogo e faz parte. O principal ponto de atenção, na minha opinião, é a questão da liquidez de alguns BDRs. Tá? Esse é o principal cuidado que você vai ter que tomar para não estar se expondo aí direto em investimentos que não são tão líquidos ou que, enfim, o book pode ser meio vazio. Aí já conta para mim, como é que você faz para dolarizar a sua carteira? Você compra BDRs? Você compra ETFs aqui do Brasil? Ou você coloca realmente o dinheiro em uma corretora estrangeira e investe de forma global? Eles explicam um pouquinho da estrutura que é montada em custodiante, depositário. Existe uma estrutura legal aqui para realmente essas cotas que são recibos, né, que realmente representem um lastro real dessas ações ou desses ETFs realmente sejam mantidos e que isso não se perca por aí. Né? Então existe uma estrutura bem organizada para garantir que para os investidores que o que eles estão comprando realmente tem um lastro. Tá? Isso é bem importante, mas é uma coisa que de forma geral funciona muito bem já. Bom, e para quem que faz sentido, né, comprar um BDR de ETF? Bom, basicamente para os mesmos motivos que a gente compraria um ETF aqui no Brasil. Tá? Então investimentos aqui de longo prazo, um buy and hold da vida, porque sabe que comprando índices você tem muito mais probabilidade de bater os, enfim, gestores de investimento e de fundos aí convencionais, a gestão ativa e com toda certeza o investidor de pessoa física. E aí tudo bem, sem muito segredo. Mas você consegue ter aqui, ó, acompanhamento de setores não representados na Bolsa Brasileira. Então, dei o exemplo aqui
do urânio, né? Mas eu vou falar mais para frente sobre mineradoras de ouro, por exemplo. Você não tem hoje empresas na Bolsa Brasileira que você consegue comprar que mineram ouro de forma fácil e focada. Ah, Vale Minério e tal, coisa, cara. Mas acaba sendo uma coisa que não está muito setorizada, tá? Então você realmente consegue encontrar setores muito específicos através desses BDRs, que nada mais são do que os ETFs do exterior, né? No exterior a gente tem ETF para tudo, tá, pessoal? Tudo, tudo, tudo tem para qualquer coisa que vocês possam imaginar. E aí alguns deles estão disponíveis em BDRs, isso é muito interessante. É claro, você consegue fazer aqui a diversificação em várias moedas e classes de ativos, tá? Aqui vai ter de tudo também, assim. Eu sei que o foco, pelo menos o meu foco aqui é sempre o dólar, né, para quem está investindo em BDR ou em ETF, né, estrangeiro, mas tem até para outras moedas, tá? E ainda arbitragem com ativos locais, isso aqui não é para todo mundo, acho que é para quase ninguém, tá? É um pouquinho mais complexo. Mas desses 3 pontos aqui, com toda certeza você pode se beneficiar, tá? Como pessoa física. Bom, então basicamente a B3 ela contrata algum tipo de banco, instituição financeira aí, faz uma parceria e alguém fica responsável para ser o chamado formador de mercado. O que é um formador de mercado? É simplesmente uma instituição aqui que, enfim, é parceira da B3, que ela se compromete em manter ofertas de compra e venda de forma regular durante aí os pregões e durante os dias, tá? Então ela vai fornecer a liquidez para os investidores comprarem e venderem esses BDRs. E aqui que tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque o formador de mercado, ele sempre existe, tá? Ele existe e ele vai sempre cuidar para dar liquidez para os investidores, mas também ele vai cuidar para esse BDR ele não sair muito do preço natural do ativo, tá? Vou dar um exemplo aqui só para ilustrar para vocês. Imagina que tem um BDR do SP500, tá? De fato isso existe. E esse BDR ele está custando R$ 100 para você comprar uma cota, por exemplo, tá? Quando você vai ver o preço do SP500, tem uma série de conversões do dólar, e desdobramentos e assim por diante, mas ele pode estar custando R$ 95. Estou fechando aqui números hipotéticos, tá? Então existe aí R$ 5, que na real são 5% de diferença entre o preço do BDR e o preço do ativo original. Então você tem que tomar um pouco de cuidado, porque algumas distorções podem acontecer. Geralmente não é para ser tanto assim, tá? Porque o mercado ele vai arbitrando essas diferenças. Ele compra uma ponta e vende outra. Um pouco complexo, tá? Mas é o tipo de cuidado que você tem que tomar quando vai comprar BDRs, tá? Para não estar comprando um ativo que está muito descolado. Tem que dar uma olhadinha antes, tá? Não é tão simples. E com os BDRs maiores, os mercados mais relevantes, o SP500, Nasdaq, Russell 2000, eu vou falar mais para frente, geralmente é tranquilo, tá? Mas tem mercados aí que a liquidez realmente é muito baixa e você pode distorcer o preço demais. Então acaba sendo um pouco no detalhe, tá? Você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Agora o que você não precisa tomar tanto cuidado, e eu vou te agradecer bastante, é se você deixar o like e se inscrever, daí eu vou ficar realmente feliz. A B3 ela separa aqui um boletim mensal desses BDR de ETF, e eu peguei aqui o mais recente, que está um pouco desatualizado, mas é o que a gente tem para hoje, e a gente percebe que existe ao longo aqui de 2023 e 2024 um aumento considerável aqui, né, a partir aqui de fevereiro de 2024, um aumento considerável nas quantidades aqui de, enfim, milhões de reais investidos e também de investidores no geral, tá? Só para vocês terem noção, a quantidade de pessoas físicas que investem nesse tipo de, enfim, nos BDRs em geral aqui, somente de ETFs, é aqui em torno de 23 mil pessoas, tá? E aí tem os investidores institucionais, não residentes e os outros que são em número de quantidade pouquíssimos, né? Mas a gente já vai ver que eles são muito importantes. Então, assim, 20 mil pessoas é pouquíssima gente, tá? Cara, um estádio de futebol deve caber o quê? 50, 100 mil pessoas. Então, assim, realmente é pouca gente no Brasil ainda despertando para esses investimentos, tá? E aí, olha só a participação por esse tipo de investidor, tá? Então, aqui é posição em custódia na esquerda e volume negociado na direita. Então, as pessoas físicas, elas até têm uma participaçãozinha em custódia de 16% e tal, ok? Mas, em termos de volume, elas são bem irrelevantes, tá? Bem irrelevantes, né? O que a gente vê, assim, de forma muito, muito considerável são os investidores institucionais e os não residentes, tá? Essa é a galera que mais importa no mercado financeiro e esses são os caras que mais movimentam o mercado de BDR e de ETFs. Tá? Então, é muito mais fácil para um fundo de investimentos que precisa, por exemplo, comprar um ETF internacional, ele comprar por um BDR do que simplesmente se expor lá no exterior. Tá complicado às vezes, dependendo do regulamento do fundo, tá bom? Então, acaba sendo uma solução também institucional. Lá, novamente,
Ah, mas o percentual aqui de pessoas é muito maior. Mas as pessoas não têm tanto dinheiro, tá, pessoal? A pessoa física não tem tanto dinheiro quanto o investidor institucional. Então, isso aí é super relevante e a gente não pode esquecer. Pode ver, né? 80% da custódia é institucional. Então, isso aqui é realmente instrumento de fundo, é de instituição, tá? Por isso que a galera não fala muito disso, tá? Porque a pessoa física, ela gosta de carteira de dividendos, fundo imobiliário, essas coisas. Mas isso aqui é da onde muita gente ganha dinheiro. Cara. Isso aqui você consegue ter acesso a mercados muito mais desenvolvidos e muito melhores do que os nossos aqui do Brasil, né? Fora que você está, na maioria das vezes, dolarizando seu patrimônio. Então tá conseguindo aí pegar a variação do dólar mais daquele mercado desenvolvido. Tá? Isso é muito interessante, inclusive para renda fixa em dólar, que eu vou falar já já. Mostram aqui negociação, os históricos aqui de volumes, e aí eles começam a mostrar aqui os mais rentáveis e os mais negociados, tá? Não importa muito qual que rendeu mais, qual que negociaram mais, assim, é legal de ver essas coisas, mas assim, a gente sabe que isso é passageiro, tá? Mas isso aqui é só para vocês terem um pouco de noção de como existem soluções interessantes que a pessoa não sabe. Por exemplo, você consegue investir aqui, ó, setores relacionados aqui à China, né? Então aqui, ó, os mineradores aqui de prata, por exemplo. Então, aqui um BDR ligado a Nasdaq de peso igual. Aqui o ETF relacionado a urânio, ETF do Japão, ETF de energia e infraestrutura, ETF só de financeiros dos Estados Unidos, só os melhores bancos do mundo, basicamente. Aqui o setor de serviços financeiros, computação na nuvem. Então, poxa, cara, olha só, isso aqui é muito legal, né? Quando que no Brasil você vai ter as empresas, assim, a nível mundial, você vai poder compor um índice somente de computação na nuvem? Você não consegue ter isso no Brasil, cara, não tem como. Acho que nem tem empresa que faz computação na nuvem no Brasil de capital aberto. Deve ter uma ou outra de tecnologia, mas não deve se comparar à Amazon da vida, né? E assim por diante, tá? Então tem muitas opções diferentes para você estudar, aprender e ver, tá? Olha só, estou mostrando aqui, meu Deus, tem um monte deles que eu não sei nem o que é, tá? Você tem que realmente parar para ler eles, entender certinho, entender o que ele é, em que classe de ativo ele se encaixa e ver, claro, se faz sentido para sua carteira, né? Depois de analisar um monte de coisa. Inclusive, eu vou começar a fazer vários vídeos sobre ETFs, esses BDRs de ETFs, para justamente mostrar para as pessoas vários investimentos que a galera simplesmente não sabe que existem e que estão ali no seu home broker para você poder comprar se fizer sentido para você. De novo, pessoal, não é só porque você achou aquele investimento legal que você tem que sair comprando ele. Ele tem que fazer sentido na sua estratégia. Então, seu perfil de risco, quanto você está disposto a segurar ele, horizonte de investimento, assim por diante, né? E claro, aquela pergunta de sempre, né? Quantos por cento da sua carteira é investimento internacional, nacional, em renda fixa, renda variável e assim por diante. Eu falo disso em diversos vídeos do canal. E se você não sabe fazer isso, né, para a sua carteira, eu tenho as minhas que eu ofereço para os clientes. Então, se você tem interesse em conhecer meu trabalho, tem aqui, ó, QR Code na tela, link na bio, onde eu mostro para vocês com um pouco mais de detalhes como eu monto as carteiras e como eu ofereço isso para o público. Me chama lá que eu vou bater um papo com você. Inclusive, tem aqui um buscador muito legal aqui no Bora Investir da B3, né? Você consegue fazer aqui um filtro como, por exemplo, renda fixa, e aí ele vai buscar ETFs e BDR de ETFs. E aqui ele acaba buscando os dois juntos, tá? Mas aí, enfim, dá uma separadinha aqui no olho mesmo. Tudo que termina com 11, vocês já sabem que são ETFs, né? São fundos aqui brasileiros. Tem fundo imobiliário também, mas aqui é só ETF, tá? E os com 39 são BDRs de ETFs. Então, por exemplo, isso aqui é importante, tá? Porque senão o pessoal fala, Anthony, mas eu vi que tem o BDR da Apple. Você acha legal? Cara, eu acho legal. Acho que a Apple é uma empresa legal. Eu tenho um iPhone, inclusive, acho bem legal. Mas assim, eu não sou muito fã de investir em uma empresa só. Por que você não compra todas de uma vez, então? Não compra o ETF, né? Compra ou o SP500, ou o Nasdaq, ou os dois, ou as FANGs, também vai ter vídeo no canal falando disso. Sabe, então eu não sou muito fã de você comprar um BDR de uma única empresa. Vou comprar o BDR da Nvidia. Cara, assim, é bom, pessoal, tudo é bom, né? Tudo é muito bom. Quase tudo é muito bom, né? Não é tudo também, perdão. Mas assim, no final das contas, cara, você tem que ter uma exposição, acho que mais globalizada, assim. Eu não gosto muito de comprar um ativo só, tá? Por diversas razões, tem vídeos no canal falando disso. Então, os 39 aqui, a gente sabe que são BDRs de ETFs, tá? E aí a gente consegue ver uma série de opções interessantíssimas que a gente sabe que não tem aqui no Brasil. Olha só esse aqui, por exemplo. Fallen Angel High Yield Bond ETF, né? Cara, esse ETF aqui, lá no exterior, ele deve representar... Eu posso fazer um vídeo só sobre ele, tem que dar uma estudada. Nunca estudei esse ETF, tá?
Mas ele diz o seguinte, né? Os anjos caídos. Então eram provavelmente empresas que eram muito boas, ou que tinham um investidor anjo, que elas meio que estão quebrando, tá? Que estão meio enroladas aí. Porque elas são high yield. O que é high yield? High yield é quando elas pagam bastante dinheiro para, enfim, você emprestar dinheiro para elas, tá? Então isso aqui é basicamente um ETF com um monte de empresas que são mais arriscadas, que pagam uma remuneração maior para você como investidor, como se você estivesse comprando debêntures de um monte dessas empresas de alto risco, tá? Então, é uma renda fixa de alto risco dolarizado de crédito privado. Quando que no Brasil você teria acesso a isso? Aqui no Brasil a gente acho que só tem o DEB11, né, que é o ETF de debêntures que não é tão arriscado assim quanto esse, por exemplo. Tem que analisar, tá? Eu não analisei esse ETF aqui ainda. Mas assim, é meio que a única opção. Cara, lá eles têm, assim, tranquilamente muitas opções de ETFs de renda fixa do governo, de empresa, com risco, sem risco, pré-fixado, pós-fixado. É uma infinidade, tá, pessoal? É muito diferente daqui. Olha só, você consegue comprar as alocações globalizadas já prontas. Então, olha só, alocação conservadora, né? Segue um índice internacional, provavelmente globalizado. E assim por diante. Os investimentos que eu queria mostrar para vocês são 3, tá? Só para vocês terem noção. Um deles aqui, ó, o BS Go 39, tá? O outro é o BIWM e o último aqui é o GDXB39. O que são esses investimentos? São apenas 3 BDRs para vocês verem, 3 enfim, índices muito interessantes para a gente saber que existe a possibilidade de investir. Tá? O que é importante falar aqui? Esses dois, eles até têm bastante liquidez, tá? O que não tem é o primeiro, que sinceramente é o que eu mais gostei. Esse cara aqui, ele basicamente é títulos do governo americano, ou seja, renda fixa do governo americano, o mais seguro do mundo, que paga pouco, mas paga, de 0 a 3 meses. Então esse investimento aqui, basicamente, é renda fixa americana que só sobe. Esse aqui, ó, é o ETF original, tá? É o SGOV, só sobe. Então ao longo aqui de 2024, por exemplo, se eu colocar aqui no percentual, year to date, olha aqui, ó, tá rendendo 4,98%, tá rendendo 5% em dólares, tá? Então, quando a gente tem o SGOV multiplicado pelo dólar, esse aqui, teoricamente, seria o retorno de você investir em renda fixa americana em 2024. 30% de retorno. Que absurdo, né, cara? Que absurdo. É muito interessante, porque isso abre um leque de possibilidades para os investidores brasileiros espetacular. Tá? E por que eu não estou mostrando o ativo original? Porque ele é muito recente. Tá? Esse é o ponto negativo desse BDR, especificamente falando. Cara, ele tem aqui... o lançamento dele foi em julho, tá? Mas assim, sendo bem sincero, ele deve ter aqui 1 mês de negociações, tá? 1 mês de negociação. E olha lá, o ponto todo é para botar o dinheiro aqui. Não é para botar o dinheiro aqui, tá? É para você refletir e aprender coisas novas, tá? Tem que ver se faz sentido você ter isso aqui na sua carteira. Não sei, não conheço sua carteira, não conheço o seu perfil também. Mas esse aqui é um ativo muito legal para a gente dar uma estudada no detalhe. Eu vou fazer um vídeo falando só dele, tá? E dos cuidados que a gente tem que tomar. Mas para deixar ele no radar, cara, muito legal, tá? Muito legal. E tem outros, tá? Esse aqui é só um deles de governo americano, de renda fixa, de tesouro. Mas tem outros. Esse aqui não é o único, tá? Só que eu não consigo mostrar aqui todos. Esse aqui é um vídeo apenas mostrando para vocês como os BDRs podem ajudar demais na sua carteira com os ativos dolarizados, tá? BDRs de ETFs, principalmente. E os outros dois aqui que eu estava mostrando, um deles é o Russell 2000, né, que é um índice parceiro ali, né, não vou dizer que é parecido, mas ele é muito relevante, né, vem o SP500, tem Nasdaq, tem Dow Jones, e tem aqui o Russell 2000, que eles falam, né, que é simplesmente aí 2.000 empresas de diversos setores que são de menor capitalização de mercado. Não é bem small cap, mas são empresas menores. Então, aqui eles têm existe um ETF, né, chamado IWM. O IWM, ó, já tá até aqui, né? O IWM, ele é o ETF do Russell 2000, tá? É tipo um small caps deles. Beleza. Mas você consegue comprá-lo aqui através de um BDR que replica esse ETF do exterior, né? Então, é o BIWM 39. Esse B geralmente é de BDR ou de Brasil, né? Você que decide. E aqui tá ele, tá? Então ele já é um pouquinho mais líquido, ele já é um pouquinho mais tranquilo, tá? Quando você coloca, né, o BDR, né? Mas coloca em cima o IWM vezes o dólar, né? Só para você comparar visualmente, ó. Percebe que eles estão iguais? Deixa eu trocar aqui a cor.
Olha, então realmente o BDR de Russell 2000, ele tem né, uma arbitragem muito boa, muito aceitável com o ETF original lá do Russell 2000, tá? Então esse aqui é um BDR que não aparenta ter problema de liquidez. Esse é um mais tranquilo de realmente investir, para você não ficar aí pendurado no book nem nada disso, tá? Então muito interessante, porque não existe um ETF no Brasil para você comprar, mas você consegue comprar através de um BDR. Isso é muito, muito interessante. E por último aqui ainda tem o GDXB39, né? Que na realidade aqui são mineradoras de ouro e prata, tá? Então, eu não quero comprar ouro porque eu não acredito tanto na moeda em si, no reserva de valor, né? Cara, tudo bem, mas existem formas de você comprar as empresas que mineram ouro e metais preciosos. Essas empresas aí, o que elas vão fazendo? Elas vão minerando, elas têm uma capacidade lá estável, geralmente, sei lá, vou dar um exemplo aqui bem hipotético, né? 100 toneladas por mês, deve ser bem mais, tá? Mas, sei lá, 100 toneladas por mês. Eles conseguem fazer essa extração de forma meio que constante, capacidade instalada ali e tal, beleza, deve ter uma média. Mas se o preço dos metais preciosos, como ouro e prata, está subindo, como de fato subiu muito esse ano, o lucro que elas vão ter ao vender o ouro que elas mineraram agora vai ser maior, porque o custo delas é o mesmo. Você entende que custa a mesma coisa, são sempre 100 toneladas, 100 toneladas, tipo, não muda muito, sabe? Não muda muito. Claro, tem inflação dos trabalhadores, das máquinas, tem, mas no geral é um custo meio que constante, tem uma crescente, tá? Mas agora elas tendem a lucrar mais dinheiro. Por quê? Porque o preço de venda do ouro, né, dessas empresas, ele aumentou, o preço do ouro aumentou, mas os custos de produção delas ficaram praticamente constantes. Então, é o tipo de setor que aqui no Brasil a gente nem tem nada parecido, tá? Não tem como se expor a esse tipo de coisa, não é tão simples, né? Mas aqui a gente consegue uma solução também um pouco mais interessante. Anthony, ele é super líquido, é super tranquilo de investir? Olha, ele é relativamente tranquilo, tá? Olha só, então a gente tem aqui a linhazinha, né? A linha contínua é o ETF original multiplicado pelo dólar, né? Enfim, só para a gente realmente comparar. E o de trás aqui são os candles do BDR. Então ele não é tão líquido assim quanto o Russell, mas ele segue também muito bem, muito, muito parelho aí a arbitragem entre ETF original, dólar, BDR. Então isso funciona muito bem, tá? É um tipo de ETF muito legal para a gente dar uma estudada nos próximos vídeos e começar a ver se, enfim, faz sentido na sua alocação macro e assim por diante. E lembre que as coisas que eu sempre mostro aqui, elas são uma porta de entrada, tá? Nem sempre você tem que investir nesses investimentos. Às vezes não faz sentido para você, tá? São coisas que muitas vezes você pode dar uma estudada maior e realmente ter contato com assuntos, conhecimentos e conceitos que eu vejo pouca gente falando por aí. Eu sei que meu canal ainda é pequeno, não tem muita gente que assiste, mas eu tô tentando aqui passar para vocês coisas e visões que a galera não fala por aí. E, cara, a quantidade de gente que tem falando de fundo imobiliário, Banco do Brasil e Petrobras na internet é absurda. Eu não quero concorrer com esse povo. Não tem nada mais para falar. Eles já falaram tudo que é bom, já falaram muita coisa também que eu acho que é ruim. E, cara, beleza, vida que segue, cada um né, com o seu caminho. Mas quando eu falo de ETFs, de BDRs, de investimentos mais globalizados, não é porque o dólar está em alta. É porque simplesmente as pessoas elas têm que ter contato com esses outros investimentos e conceitos e começar a ver que, cara, o mundo é muito maior do que a nossa bolha aqui do Brasil. Cara, isso a gente tem que cair na real. O investidor brasileiro ainda está bitolado em várias, não vou dizer que são mentiras, mas várias burrices que ele foi acreditando ao longo do tempo e talvez meias verdades, tá? Não é que é mentira, mas contaram muita coisa para o investidor brasileiro e ele foi caindo nessas ladainhas e aí, enfim, né, esqueceu de valorizar a carteira e realmente buscar a independência financeira dele. Se você quer saber mais dessas burrices que o brasileiro acaba caindo, eu te recomendo nesse vídeo aqui para você não cair nelas e ser um investidor cada vez melhor. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.